Vamos começar o segundo dia das jornadas do colóquio GIGEC e, portanto, iniciaremos com a comunicação de Gonçalo Leite Velho, com o título A Peça que Falta, questões relativas ao tempo e ao cinema. E tenho a palavra para o Gonçalo. Obrigado. Eu vou ler. Deixem-me começar por dizer que esta não é uma comunicação sobre Zizek e cinema, ou Zizek do ponto de vista do cinema. Em relação a esta questão, já foi abordada por alguns autores, tendo já merecido um número especial da revista International Journal of Zizek Studies, em 2007, no qual Todd McCohen apresenta um artigo que resume o estado da questão. Note-se que este texto foi traduzido para português por Susana Viegas, uma das investigadoras que tenta fazer a ponte entre a filosofia e o cinema, ou Filmosophy, que inclusivamente defendeu uma tese na Universidade Nova de Lisboa. Apesar de descoberto mais tarde em Portugal, o Sublime Objeto da Ideologia foi originalmente publicado em 1989 e penso que ainda não foi traduzido para português. A verdade é que para muitos investigadores portugueses na área dos estudos fílmicos, Zizek é ainda motivo, no mínimo, de um levantar de sobrolho, com um sorriso, como uma anedota ou algo que não se leva muito a sério. Na polémica levantada por Orwell em 2005, muitos destes investigadores tinham o seu lado já definido, pela forma como a forma do filme enquadra, ainda, muita da investigação produzida a nível nacional, ou pelo menos em como exerce o seu fascínio sobre as questões de forma e estilo, entendidas como uma razão de ser do próprio cinema, que se explica em si mesmo, preenchido por um conjunto de histórias interessantes que permitem ressituar e compreender melhor a sua origem. Quando o assunto é a forma do filme, a sua análise, a psicanálise veio a ser ultrapassada e já estamos longe da influência autosseriana e lacaniana de Christian Metz, Stefan Heath e outros. As questões da imagem levantadas por realizadores como Godard ou Arun Farocki, o seu profundo conhecimento na relação da história, do cinema, da arte, da imagem e dos comédia, abrem campos de interesse que se vão progressivamente afastando dos campos da psicanálise lacaniana, do conceito de ideologia em Althusser ou Friedrich Jefferson. Porém, se há algo que o pequeno episódio de Orwell não deixou de revelar, é alguma debilidade na argumentação propusida, que uma vez saindo do território fílmico, assenta nas frágeis bases do cognitivismo. É óbvio para quem conhece a obra de Zizek que é na filosofia que radica a sua capacidade e é nesta que podemos enquadrar as suas incursões no cinema. Como o próprio já reconheceu, a sua relação com o cinema estabelece mais como um elemento ilustrativo, sintaxe de um modelo que se estabelece através de novas figuras de estilo, em que as parábolas surgem como imagens em movimento. É assim que podemos perceber a chamada de atenção dos seus guias pervertidos, que têm uma implicação para a relação filosófica e política da matéria fílmica. O modo como estes termos podem afastar muitos deveria, no mínimo, servir como uma chamada de atenção e alerta. A verdade é que o amor ao cinema vai se tornando lentamente uma pulsão pela matéria fílmica, razão talvez da contínua frustração dessa passagem entre a teoria e a prática, que roda em torno desse nunca lá, ou demasiado curto, ou demasiado longo, ou acima ou abaixo. Para todos os que ainda não perceberam a importância de Zizek nesta matéria, apenas posso deixar o convite constante na citação de Zizek do filme Fascinação, Possessed, de 1931. Em que a jovem Joan Crawford olha para o comboio e vê passar várias situações de um glamour feito alta sociedade, atributos do sistema e cinema Hollywood clássico, até chegar à última carruagem em que um personagem lhe endereça um convite. Looking in, get in and look out. É nesta mudança de perspectiva, neste convite sério a colocar os óculos do Eles Vivem de John Carpenter, que vos peço agora a vossa atenção por um momento. Comecemos então pelo princípio, ou melhor, por uma memória do princípio. Dois filmes que utilizam a mesma estrutura. De um lado, o Valleira Verde de John Ford, do outro, a imagem que falta de Ritipan. Que nos dizem estes filmes?
Em ambos escutamos a mesma frase: alguém que se lembra, alguém que se quer lembrar. A profundidade de campo de Greg Toland, as figuras desfocadas de Bruno Meza. Deixo atrás de mim 50 anos de memória. Memória. Quem deve dizer o que é real e o que não é? Posso acreditar que os meus amigos já desapareceram quando as suas vozes são uma glória nos meus ouvidos? Não. Eu permaneci para dizer não e não outra vez. Pois eles continuam a ser uma verdade viva dentro da minha mente. Não existe vedação nem cobertura à volta do tempo que passou. Pode voltar e ter-se o que quiser-se dele. Por isso, posso fechar os meus olhos no vale como era. No meu vale como era. Estou a fazer uma citação do Vale Era Verde do John Ford, que é o início que estamos ali a ver. Este monólogo que abre o filme é feito a partir de várias passagens da novela original de Richard Lewin. Ele dá-nos o tom como devemos perceber o filme. Trata-se de uma narração feita a partir da memória do protagonista, em relação ao que era o Vale na sua infância. Devemos perceber o traço fino que separa o facto da fantasia. O que o filme nos apresenta é um retrato subjetivo da realidade, nos quais as emoções da infância do protagonista tomam precedência sobre os factos. Estas notas vêm muito do Todd Gallagher, que em 86 faz uma grande obra sobre o John Ford e analisa em concreto este filme. A progressão do Vale Verde para o Negro das Minas aparece justaposta ao amadurecimento de Yu. A chave do filme passa pelo modo como oscila de um eu, de Yu, ao mesmo tempo presente e distanciado. O monólogo inicial apresenta-nos uma visão subjetiva de Yu, na qual a dura realidade do momento em que ele narra desaparece para dar lugar à memória dos dias felizes da sua infância. Durante o filme, existem vários sinais que nos demonstram uma resistência de Yu ao seu amadurecimento. É dele que surge a visão romantizada do patriarcado absolutista que governa a sua casa, que é particularmente duro com quase toda a família, exceto com o próprio Yu. É dele que surge uma visão sacramental dos rituais da casa. As refeições, o lavar a louça, a distribuição da mesada, até mesmo passar por uma esquina tornam-se elementos de uma tradição sagrada cuja narrativa transforma em momentos mágicos. Esses dias felizes com que o filme abre vão dando lugar a sucessivos fracassos e tragédias. Esses mesmos fracassos e tragédias vão afetando o modo como o viu o mundo. Eles são também os próprios fracassos da comunidade mineira em que ele vive. O golpe final é dado pela morte do pai de Yu nos seus braços. Nesse momento percebemos que o Yu que nos narra o filme é um personagem amargurado, cuja única felicidade reside na sua infância. Ford oferece-nos o sabor amargo da vitória do mal. A família de Yu destruída, a aridez do vale e o privado de tudo aquilo que pesava. Essa vitória do mal está contida nos próprios elementos que o filme parece fazer à apologia. O modo de vida da comunidade mineira, as suas tradições, o modo como se deixou apanhar do dado ciclo é a razão que a destrói, bem como o seu modo de vida e as pessoas que assim vivem. A nostalgia de Yu demonstra a atração pelo pequeno objeto A passado para a qual a memória legitima. Esse pequeno A ganha condições de crescimento e distanciamento entre o presente e o passado. O tempo abre assim a brecha que permite a A instalar-se. O tempo é assim a origem da falta que a narrativa sobre o passado colmata. Deixa-me apenas dizer que, em relação a isso, a visão tradicional em relação ao filme de Ford é que é uma apologia da sociedade tradicional versus aquilo que é a sociedade industrializada, enquanto que uma sociedade industrializada vem destruir essa sociedade tradicional. Gallagher demonstra-nos exatamente que é o contrário. A ironia que Ford abre com o início do filme demonstra-nos esse contrário. Diz Zizek: a temporalidade é um objeto que existe apenas quase antecipado ou perdido, apenas na modalidade do não ainda ou não mais, no agora de um puro presente indivíduo. A narrativa de Yu em relação ao seu passado, a sua necessidade de voltar a lembrar-se como o Vale Era Verde, leva-nos também à questão sobre a razão pela qual nós construímos narrativas. Afinal, por que necessitamos de contar uma história? Regressemos a Rita e Pânico. No seu filme, a necessidade vai se tornando evidente. À medida que nos vão sendo apresentadas as imagens de arquivo dos tempos anteriores ao regime dos Comédio Vermelho, à medida que vamos entrando no que o realizador quer resgatar, vai-se acentuando a pergunta: qual é a imagem que falta? Ela não é certamente a imagem de arquivo do regime, que também nos foi apresentada alguns nos inícios do filme. Que poderá ser? Porque existe pano em utilizar as figuras do bar. É este também um filme de nostalgia da família que Pano perdeu, da felicidade da sua infância? Corte. Pausa. Passagem para Zizek. De acordo com o autor esloveno, a narrativa surge por forma a resolver algum antagonismo fundamental que
rearranjando os termos numa sucessão temporal, sendo isso testemunha de algum antagonismo reprimido. Esta noção de um antagonismo reprimido tem uma base schellingiana. No domínio de Zizek, no domínio da filosofia, foi Schelling quem primeiro articulou esta relação entre a narrativização e a repressão primordial. A emergência do espaço narrativo, com a sua lógica de sucessão temporal, envolve a repressão do vórtice de pulsões eternas do passado absoluto primordial. O paradoxo de tal passado eterno é constitutivo do tempo. Não existe tempo sem referência ao passado que nunca foi. O que quer dizer temporalidade na sua dimensão original. Não é uma linha singular de eventos que corre do passado pelo presente para o futuro, mas envolvem a tensão de uma relação com o ato, que precisamente na medida em que nunca é presente, no seu próprio recuo, está sempre aqui como o passado, fundação do presente. Neste dizer que remonta a Zizek, em que ele liga Lacan e Schelling, estamos no campo das implicações da resposta lacaniana ao freudiano wo es war, soll ich werden. Perdoem-me o meu alemão, espero ter pronunciado razoavelmente bem. Essa relação permite-nos também compreender o diálogo que Zizek mantém com Walter Benjamin. A história é um processo aberto, uma sucessão de sinais vazios, vestígios, que apontam para um momento escatológico que virá no qual todas as contas serão saldadas, todas as dívidas simbólicas serão resolvidas, todos os sinais adquirirão o seu sentido pleno. O chegar deste momento não é garantido à partida, mas depende da nossa liberdade. O resultado da luta pela liberdade determinará o sentido do passado ele mesmo. Nele será decidido o que as coisas realmente eram. O passado ele próprio não é fixo, ele terá acontecido. Ou seja, através da salvação que virá, tornar-se-á o que já era. E isto tem uma relação óbvia em relação ao conceito lacaniano de futuro anterior, a questão do terá acontecido. Neste ponto podemos compreender como Zizek trabalha também com a tetralogia possibilidade, atualidade, contingência, necessidade. Ela não só nos coloca na questão sobre o passado enquanto reconstrução, como abre a discussão sobre as condições do determinismo da arte. O problema é que, enquanto o passado puro é a condição transcendental para os nossos atos não só criam uma nova realidade, eles também retroativamente mudam esta própria condição. Dada esta questão, um ato em si mesmo não é apenas uma intervenção estratégica numa situação vinculada às suas condições. Ele retroativamente cria as suas condições. Mas que se percebe a relação com os dois filmes que abordei há pouco, o Val era Verde e a imagem que falta de Ricky Pan. O Val era Verde de John Ford e a imagem que falta de Ricky Pan. O que Zizek tem vindo a tentar alertar é para o modo como essa narrativa de necessidade elide qualquer caráter de contingência. É importante perceber que a visão cronológica do passado acentua esta narrativa, criando as condições ideais para que o tempo se espraie na sequência, que, como já vimos, é um território fértil para a legitimação da necessidade do presente. Vejamos, por exemplo, o papel das tradições na constituição das identidades nacionais. Uma nação descobre as suas raízes tradicionais através de um gesto tautológico em que descobre-se como já presente na sua tradição. Como Zizek afirma, consequentemente, o mecanismo da redescoberta da tradição nacional não pode ser resumido à postulação de pressupostos no sentido de colocar retroativamente as condições como nossas. O ponto é antes que, no próprio ato de regressar às suas condições externas, a coisa nacional regressa a si mesma. O regresso das condições é experienciada como um regresso às nossas verdadeiras raízes. Para alguém que vive no Rio grande parte do tempo, não deixa de ser algo muito presente no cotidiano, que tem relação com todas estas coisas, como o Val era Verde, etc., o modo como há esta narrativação do tradicional, e sendo que podem existir vários tradicionais, porque a questão é aquilo que o filme do Ricky Pan levanta, também pode-se ver aí um certo sentido e uma certa tradição daquilo que era a Phnom Penh, que voltarei mais tarde.